Boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live especial hoje à noite com a querida Ana Paula, que vai entrar já já aqui com a gente para a gente poder bater um papo muito bacana sobre amor próprio. Vamos falar sobre amor próprio na prática. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Cris Borges. Boa noite, Val, a Isabel Jesus. Olha quanta gente bacana tá chegando por aqui. Vamos aguardar aí. A Ana já já também vai estar por aqui. Viviane Dutra, Alexandre Correia, a Deusa Cabeleireira, Sique Gomes, legal, a Pati, LG Pagnani, Carla Nunes. Legal. Nossa, Lene, tá por aqui, minha querida. Que saudade de você. Que bom ter você aqui. Que bom. Fiquem aqui, gente. A live vai ser muito bacana, tenho certeza. Muita coisa boa vai aparecer por aqui. Ana, estamos esperando você. Já aceitei ela aqui. Tá te aguardando, Ana, você aceitar aí o convite. A Ana tá entrando por aqui. Oiê, Boa noite, Ana. Tudo tudo bem, bem? querida? Tudo, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei. Também te sigo lá, gosto muito dos teus conteúdos. Falei assim, a gente precisa bater um papo aqui ao vivo com a galera. A Ah, galera pode até adorei. pensar que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. É a Verdade, hoje eu nossa falei. primeira vez aqui, né, Ana? Exatamente, hoje eu falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer uma live hoje e outra amanhã, né, com duas pessoas que eu conheci na internet. Que bom que a gente tem essa oportunidade de conhecer pessoas assim que são tão legais, que agregam tanto ao nosso conteúdo, por conta do Instagram, né? Eu Sim, fiquei muito feliz assim com o convite. Obrigada. sim, com certeza. Que bom, Ana. Um prazer estar com você aqui falando desse tema tão importante, né? Eu Sim, vejo lá os seus conteúdos, tem muito, bate muito com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito também, por isso que eu te convidei para estar aqui hoje, né? Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal, vai ser muito produtivo aqui, a gente vai poder conversar aqui com o pessoal que está por aqui. Vamos poder colocar as nossas impressões, né, as nossas questões. Tenho certeza que vai poder agregar bastante na vida de cada um que estiver por aqui hoje. com E você certeza. que está por aqui, que chegou aqui, né, Ana? Vamos convidar o pessoal aí, clica no aviãozinho aí, manda essa live aí para alguém Vamos agitar. bacana. Vamos lá, galera. Eu tô uns 15 dias meio sumidos aqui, eu fiquei doente, mudança, um monte de coisa acontecendo aqui na minha vida e eu acabei ficando um pouco longe aqui do Instagram, né? Então o Instagram anda meio me retalhando aqui pela minha ausência. Mas vamos aqui, vamos retornar. Instagram, tô retornando, tá? Olha para mim aí. Colabora, colabora. Colabora aí com a gente, né, Ana? Aham. A Célia por aqui também. Muita gente bacana por aqui, chegando. A Olga, bacana. E aí, Ana, vamos bater um papo aí sobre amor próprio? Bora, vamos começar. Por Vamos onde você quer contribuir. começar, minha flor? Diz aí. Então, quando você me chamou, eu fiquei pensando muito que o quanto que esse assunto é um assunto que deveria ser mais explorado, né? A gente fala assim, acho que muito por cima, né? Algumas coisas muito por cima, e talvez se a gente der para as pessoas um direcionamento de como construir esse amor próprio, o que que isso significa, né? Os impactos que isso tem na nossa vida, nas nossas relações. Eu acho que as pessoas poderiam ter. Eu sempre falo, quando a gente conhece, traz para consciência, a gente não consegue mais desver, né? Depois que a gente vê, a gente não consegue mais desver. E aí a gente pode fazer escolhas e se autorresponsabilizar por elas, né? Então acho que quando se a gente trouxer aqui um pouco disso para as pessoas poderem buscar um pouco mais como desenvolver esse amor próprio, acho que a gente já dá uma boa contribuição. Com certeza, com certeza. Acho que tem muitos mitos sobre o amor próprio, né, Ana? Uhum. Tipo, amor próprio é egoísmo, né? Sim. Ai, Uhum. você agora só fala sobre isso, só olha pra você. Ai, agora você virou um narcisista, né? Tem muitas dessas Generalizações, né? questões.
Generalizações, né? As pessoas generalizam, né, muito as coisas que vão escutando no dia a dia, até essa coisa de dizer na frente do espelho, né? Ah, eu me amo. Se você só fizer isso na frente do espelho e não tiver atitudes coerentes com isso, de nada serve isso, né? Então, acho que é Uhum, tentar trazer um pouco mais essa coisa. Eu trabalho muito com autorresponsabilidade, assim. Eu acho que eu sou uma uhum, terapeuta bem firme porque eu trabalho muito com isso, assim, essa questão de você se autorresponsabilizar. A gente é adulto já, né? Então a gente uhum. precisa se autorresponsabilizar pelas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E mesmo que a gente escolha não fazer nada, ou não conhecer sobre as coisas, ou não se aprofundar, isso já é uma escolha, né? E aí você não pode se queixar por você não conseguir fazer outras coisas, já que você não detém o conhecimento para poder promover mudança, né? Então, outro dia eu até estava lendo um livro, eu sei, como eu tenho essa coisa bem forte, né? Depois que você vê, não dá mais para desver. Comecei a ler um livro no final do ano passado. Era a Revolução da Glicose. E daí eu comecei a ler, deu assim, ixi, será que eu continuo, né? Porque depois que eu conhecer tudo que está escrito nesse livro, eu vou ter que me implicar muito na questão da alimentação, né? E é muito sobre isso, né? Porque daí agora toda hora que eu vou comer, eu penso no pico glicêmico, não sei o quê, e todos os cuidados que a gente tem que É ter. ser congruente, né, Ana? Exatamente, né? Então, É ser eu acho que é congruente. muito sobre isso, assim, não, eu vou escolher ler e aí de agora, daqui para frente, claro que eu não faço tudo igual do livro, mas assim, eu tenho consciência, né? Quando eu vou comer alguma Uhum. coisa, se eu posso fazer algum ajuste para não ter pico glicêmico, para melhorar a minha saúde, eu vou fazer. E eu acho que a Aham. responsabilidade é muito sobre isso, de a gente poder Legal. fazer as nossas escolhas alinhado com aquilo que você busca para você, né? Na sua saúde, bancar suas Uhum. escolhas, estabelecer limites quando for necessário, se priorizar se assim for preciso, sem essa questão de achar que é egoísmo ou que você vai ser julgada por conta disso. E as pessoas vão julgar igual, se você faz ou se você não faz, se você aceita ou se você não aceita. A questão é como é que você fica alinhada com seus valores, com aquilo que é importante para você, né? E banca isso, estabelece esse limite, né? Legal. Então, vamos começar aqui, vamos perguntar para o pessoal que está aqui com a gente também, o que para Uhum. eles é amor próprio? O que que as pessoas acham que é amor próprio, né? Porque existem várias abordagens, vários contextos, e muita gente fala sobre isso, mas para você, no seu olhar, Ana, o que que é amor próprio? Eu gostaria que o pessoal também aqui que estivesse aqui na live, que comentasse aqui. O que que é amor próprio para vocês? O que vocês entendem como amor próprio? Queria que vocês comentassem aqui. Tem bastante gente aqui, a Célia, a Vilma, a Juliana, que podem falar um pouco dessa experiência delas aqui com amor próprio, mas no seu olhar como terapeuta, psicóloga e terapeuta. Ana, qual que é qual é o teu olhar para o amor próprio? Amor próprio é? Então, quando eu comecei a estudar muito sobre isso, tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Rizzo, e ele tem um livro que é Apaixone-se por Si Mesmo, não sei se você conhece ele, e no livro ele fala assim, que um amor próprio saudável é bem constituído, e bem constituído partirá de um princípio fundamental. Eu mereço tudo aquilo que me faça crescer como pessoa e ser feliz. E eu encaro isso muito como amor próprio, assim, tudo que a gente possa fazer para a gente estar alinhado com os nossos valores, crescer, se desenvolver e viver em paz. Para mim, amor próprio é isso. Tá. As pessoas colocaram aqui, a Gabriela colocou estima por si mesmo, né? Uhum. Acho que ok, né? Aham. Concorda? Concordo também. Uhum. O Carlos colocou amar primeiro você mesmo, nunca se dar por inteiro. Não sei, não sei. Aí não sei, Carlos, eu não sei. Não sei que Nunca a se Ana dar por pensa. inteiro, eu entendo como uma busca constante pelo autoconhecimento. Pode ser, se for pensando nesse sentido, talvez Se sim. for nesse sentido, não. Mas de não viver por inteiro, eu já não concordo. Né? Sim. Né? Uhum. Se for Viver nesse por inteiro com o sentido. que tem e buscando, né? Isso. Aí então tem dois sentidos, eu não sei. A Viviane colocou amor próprio, não tenho porque as pessoas só me pisam. Nossa, Viviane, precisa trabalhar isso, né? Uhum. Precisa trabalhar isso, Viviane. A GP 9971, não sei o nome, me valorizar acima de tudo. Bacana, né, Ana? Aham. Se Se priorizar. colocar em primeiro lugar, o Aloísio. Uhum. Bacana, né? A Grazi colocou, não sei o que é, acho que nunca senti esse sentimento. Olha só.
Uhum. Ana. Talvez a gente pudesse trazer como uma metáfora que eu gosto muito, que o amor próprio, vamos pensar assim, quando a gente está no avião, que a aeromoça vai falar, né, sobre como usar lá os equipamentos de segurança, ela dá a instrução da máscara de oxigênio, né? Quando a gente está lá, se acontecer alguma coisa dentro do avião, e as máscaras caírem, a gente vai precisar primeiro colocar máscara na gente, depois em alguém, né? E o amor próprio é exatamente isso, porque a gente, quando a gente precisa, se a gente for no avião, querer socorrer quem está do lado, o filho, sei lá, alguma pessoa do lado está precisando, a gente não vai salvar nem ele, nem a nós, né? E eu acho que essa metáfora, ela é fundamental para a gente poder ilustrar o amor próprio, é a gente poder cuidar da gente para a gente estar inteiro para cuidar do outro, quem quer que seja esse outro, né? Então, eu lembro que uma vez eu atendi uma paciente que ela cuidava de uma de um parente que estava doente, acho que no hospital, não lembro que já faz um tempo, e ela saiu para fazer a unha. E ela foi muito julgada porque ela saiu para fazer a unha. E aí, como é difícil essa coisa do o espaço, né? Porque assim pode parecer uma coisa fútil, simples, ou sei lá, para alguém, né, que julga esse lugar de não entender o quanto de desafios passa uma pessoa que tem que desempenhar essa tarefa de ser uma cuidadora, né? E o amor próprio é você poder dar para você também, mesmo que seja uma horinha para fazer a unha, que pode ser importante para ela, ou para ir respirar, ou para tomar um café com uma amiga, e ainda assim poder voltar inteira para cuidar de quem Legal. precisa, né? Legal. Pessoal colocando muita coisa legal aqui. Aham. Amor próprio é fazer o melhor para si mesmo, sem se importar com a opinião do outro, se colocar em primeiro lugar. O amor próprio, a Olga falou que é o próprio amor. Sempre coloco os outros para não me sentir bem aqui. Temos de tudo aqui, mas muita coisa bacana aqui. E assim, Ali quando a pessoa fala, eu não sei quem que falou ali, sem se importar com a opinião do outro, eu acho que esse é uma linha muito tênue. Depende de quem que é esse outro. Porque às vezes a gente precisa escutar, filtrar e ver se faz sentido. Porque às vezes o outro que está dizendo pode ser um outro que não tem nenhuma importância e relevância, e daí de fato a gente não precisa se importar com a opinião do outro. Mas às vezes esse outro quer dizer pra gente, se for um outro que a gente se importa, que ame, né, e que a gente goste, que tem um relacionamento legal, talvez valha a pena a gente olhar e ver o que esse outro está querendo dizer. Porque às vezes sim. pode ser uma opinião que vai te acrescentar como ser humano, vai trazer para você alguma reflexão importante, e aí você pode desenvolver ainda mais esse amor próprio, né? Então acho que é uma linha bem tênue, assim, pra gente Sim, ponderar. sim. Sim, sim. Depende muito do contexto, né? Quando a pessoa coloca aqui, a gente Sim, fica meio perdido para saber, né? sim. Mas assim, o que eu entendo essa questão é que a gente, quando fala de amor próprio, as pessoas colocam, né, nessa dupla interpretação, cuidado, né? Você está sendo egoísta, ou cuidado, você precisa também ter um olhar para o outro. A gente precisa sempre entender que, na verdade, quando eu cuido de mim, eu me torno uma pessoa melhor, né? Eu me torno Uhum, um homem melhor, eu me torno um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um cidadão melhor. E uhum, aí, a partir disso, quando eu cuido de mim, eu estou melhor preparado para cuidar do outro, né? uhum. Então, E a gente se conecta menos com o outro, né? Com os sim, ruídos. eu me torno alguém melhor, uma pessoa melhor, para poder me relacionar melhor com o outro. Então, é Uhum, sobre esse olhar, né? uhum, É aquela questão, assim, da autorresponsabilidade que você já trouxe, né? Logo no uhum, comecinho do nosso papo, da importância de a gente bater no peito e falar, pô, o resultado daquilo que eu vivo na minha vida são das escolhas que eu faço, né? Das escolhas que eu uhum, fiz e das escolhas que eu faço. Isso quer dizer que se eu faço boas escolhas, né, pode ser que eu tenha melhores condições de ter melhores resultados. Quando eu olho mais para mim, através do autocuidado, seja ele autocuidado físico, mental, espiritual, né, quando eu me torno alguém melhor, eu estou preparado para me relacionar melhor com os outros, porque eu já consigo me relacionar melhor comigo mesmo.
Porque, Uhum. né, Ana, quanta gente se coloca, se machuca e machuca as pessoas porque elas não entendem, né, esse relacionamento às vezes, né? Uhum. Então, aí daria para a gente falar horas aqui sobre essas questões, né? Uhum. Mas o quanto bom é a gente se conhecer, se cuidar, se tornar uma pessoa melhor para poder ser melhor para as pessoas que a gente ama, né? Uhum. É, e faz muito sentido isso que tu tá falando, e fiquei pensando um pouco assim, o quanto que às vezes essa coisa de doar, de dar, né, muito pro outro, de dar atenção, de não estabelecer limite, o quanto que esses movimentos infringem os nossos valores, né? E se a gente não presta atenção nisso, quando tá falando, eu vou falar tu, porque aqui no Sul a gente fala mais tu, tá? Mas às vezes fica, pode parecer que fica, né? Mas a gente fala mais tu aqui. Mas de você poder olhar e ver o quanto que às vezes tá desalinhado com os teus valores, vai fazer com que você fique irritado, reativo, às vezes impaciente, né? Com algum desconforto no corpo também, que o corpo sinaliza pra gente alguns Sim, desconfortos, né? Então a gente prestar atenção, assim, que quando a gente se conhece, entende a fundo isso, quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente logo percebe se ele tá infringindo, se essa relação é uma relação que vai trazer para a gente benefícios que vale a pena a gente ponderar e flexibilizar e dar para o outro coisas da gente, né? Ou se a gente precisa estabelecer um limite, dizer não, aqui daqui para sim. lá não dá para eu Se ir, se posicionar, né? posicionar, porque o amor próprio é sobre isso, né? De você poder Sim. identificar quais contextos te fazem bem, quais contextos vale a Uhum. pena você estar, e em quais lugares você não vai mais poder estar ou não vai mais fazer sentido você estar, Sentido. porque isso Uhum. também acaba Sim. atrapalhando, né? Aquela pessoa que colocou a questão da opinião do outro, ela se justificou, ela escreveu assim: Ah, o que bom. pensamento era não ouvir e levar em conta a crítica do outro, porque alguns relacionamentos são tóxicos e as pessoas tentam ofuscar a gente com Ótimo. opiniões, Tem bem né? bastante consciência essa. Uhum. Sim, sim, sim. Então aqui, o povo tá alinhado aqui, tá afiado, viu, Ana? Aham. Que bom. Continue participando aqui, pessoal. Tá? A live é nossa, mas ela quem constrói, ela é vocês, né, Ana? Quanto Be- mais vocês interagirem, mais a gente consegue aqui trazer, de repente, aquilo que vocês esperam da live de hoje, né? Amor próprio no dia a dia, como que é isso, Ana? Amor próprio no dia a dia, como que você vê isso? Como é que vocês que estão escutando a live aqui, como é que vocês exercem ou praticam o amor próprio no dia a dia? O que que é para vocês praticarem o amor próprio no dia a dia? Como é que você vê isso, Ana? Eu vejo isso como me respeitar, me organizar para eu poder ter o meu dia de uma forma que ele flua bem, poder executar as coisas que eu me organizei para executar dando o meu melhor sempre, né? De me perceber, tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu não tô tão legal assim, que ajuste que eu posso fazer na minha rotina para eu me respeitar, né? De não ficar me atropelando e aceitando tudo que aparece de demanda porque eu não vou dar conta de tudo e tá tudo certo, né? Então, eu acho que é priorizar no dia a dia o que é importante, sem que ultrapasse os meus limites e que eu tenha sempre a capacidade, assim, de perceber, né? Quando que eu preciso dar uma pausa, quando que eu preciso organizar e estar com alguém que eu gosto. Acho que é fazer um pouco desse movimento, não deixar de lado as coisas que me fazem bem, né? Eu, aqui na minha rotina, para mim, atividade física, ela é inegociável, comer bem, dormir bem, tudo isso são coisas que eu priorizo e que eu não negocio muitas vezes. Às vezes as pessoas me chamam, me acham chata, assim. Ah, mas Uhum. é só hoje. Ah, mas é só, mas é que só hoje, mas só amanhã, mas só depois de amanhã vira um monte, né? E aí eu às vezes fico na minha rigidez ou sem flexibilizar tanto, porque para mim isso é importante, faz para o meu bem-estar isso é importante. Então, às vezes eu Uhum. realmente não negocio. Sim. Bom, eu quero que vocês continuem colocando aqui o que que vocês praticam no dia a dia, tá? Uhum, Em questão do amor próprio. A Carla colocou aqui, me colocar em primeiro lugar nas minhas decisões de resolver algo, né? Então, uhum, tipo assim, ser respeitada nas minhas decisões, né? Isso é uhum, importante, né? Me posicionar perante as outras pessoas, dizendo, poxa, eu preciso ser ouvido, né? A uhum, minha posição precisa ser respeitada, né? Então, isso é importante. A Viviane já colocou aqui, na minha cabeça, eu fazendo pelas pessoas, me sinto bem
e não me importo, né? Acho que aí até queria trazer um recorte aqui, Ana, porque as pessoas acho que são meio dicotômicas, né? Tipo, é 8 ou 80, né? Ou é branco ou é preto. Não, gente, não é assim. Tem toda uma linha que entre um e o outro, né? Entre o branco e o cinza tem aí 256 tons, né? Entre o branco e o preto. Então, não é a questão de fazer pelo outro, é não fazer pelo outro. A questão é você se priorizar, você pode fazer pelo outro, Uhum. desde que você não se anule, não se prejudique, né? Não faça mal para você mesmo, né? O sim para o outro não pode ser o não para você. É essa a questão. Não Uhum. é de não fazer pelo outro, é fazer pelo outro sem se prejudicar, né? Uhum. Então, como é que você vê isso no dia a dia, Ana? Eu penso muito com relação a isso, que quando a gente pensa nessa coisa da polarização, né, a gente vai cada vez mais ficar polarizado em muitos assuntos. Porque se a gente for parar para pensar o nosso universo, né, tava gravando agora um vídeo que eu vou postar amanhã, falando do consumo de conteúdo, e a gente fica muito no Instagram, muito nas redes sociais. E ele, pra gente ficar ali, o que ele vai mostrando pra gente? Tudo que a gente gosta. Então, tudo que não é do que a gente gosta, a gente não olha, a gente não consome, a gente não lê, a gente não estuda, a gente não. Tô generalizando, né? Mas de trazer assim, a gente vai ficando num lugar onde a gente fica mais confortável pra gente. E aí, uma coisa que me pega muito é assim, eu acho que às vezes, dependendo de quem for, eu vou fazer mesmo que não seja minha prioridade, ou mesmo que em algum momento não seja tão confortável para mim, porque tem coisas que tem relações que vale a pena esse esforço, entendeu? Hoje eu não, sei lá, não estava num dia tão bom, por dar pensar, né? Hoje eu não estou num dia tão legal assim, mas eu tenho um aniversário de uma amiga muito especial. Eu vou mesmo que eu vou dormir um pouco mais tarde, porque para aquela amizade vale a pena eu dispensar o meu tempo. Para aquela amizade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a negociar com a gente também. Não são Até porque todos. vai ser bom para você, né, Ana? Exatamente. Então, Né? assim, Acho que a reforça esse questão laço, é né? essa. Amarra esse laço, reforça o quanto que ela é importante, o quanto que essa relação vale a pena. Afinal de contas, nós somos seres relacionais. Então, em Sim, com muitos certeza. momentos, né, vale a pena Sim, esforço. Então, acho sim. que a gente pode refletir e pensar, não, naquele lugar lá, não estou muito afim, não vou. Aquela turma lá não me faz tanto bem, então eu não vou. Mas em alguns momentos você vai, uma tia importante pede alguma coisa, você não está muito afim de ir, mas vai, porque vai valer a Sim, pena, sim. né? Inclusive, a Carla escreveu um negócio aqui muito legal. Ela escreveu assim: o sim para o outro, desde que te faça bem e você tiver incluído, ok, né? Isso! Ai, Né? maravilha! Adorei Muito isso! bom, porque é exatamente sobre isso, né? Ai, vou querer até É, escrever isso. já ao contrário da Viviane, que ela falou assim: não me posiciono, faço mal e os outros não estão nem aí. Então, aí já não é legal, né? Porque Uhum, ela se coloca numa posição de desculpa, Viviane, meio que vítima, né? Vítima de uhum. si mesmo, né? Tipo, eu tenho uma má conduta, não olho para mim, faço tudo pelos outros e mesmo assim os outros não estão nem aí para mim, né? Então isso não é bacana, né? Isso não é bacana porque você é mais útil do que amado, né? Eu já fiz vários vídeos sobre isso, né, Ana? Essa questão de qual a diferença de ser útil e de ser amado. Quando a gente é útil, quando a gente é amado, qual que é a diferença, né? De se sentir útil, de se sentir amado, né? Na minha concepção, a questão é que o ser amado é diferente de quando eu me coloco, eu faço para ser amado, né? Eu necessito fazer porque eu exijo uma retribuição, ou eu quero uma retribuição, ou conscientemente ou inconscientemente eu espero uma retribuição. E aí a pessoa, de uma certa forma, ela não se importa com o meu bem-querer, né? Ela só importa só com o bem-querer dela. Então, muitas vezes na relação, a pessoa sabe que o outro ele está fazendo algo que para ele não é legal, né? Mas o outro ele nem se importa, porque ele pensa assim, tá, isso está sendo bom para mim, isso para mim é o que importa, né? Falta a empatia, né? É mais a questão realmente da utilidade mesmo. A pessoa está ali
para me servir ou para me fazer bem, aí já não acho legal, né? A gente sim, né? É inerente ao nosso comportamento amar e ser amado, né? Se Uhum. sentir pertencente, a gente quer, né? A gente quer ser importante para o outro, a gente quer dar e receber para o outro, mas tudo isso tem que ser feito dentro de um equilíbrio, né? Dentro de uma questão onde eu me sinta bem, onde eu me sinta amado sem ser usado, né? E é uma Uhum. linha tênue, às vezes, né? Entre esse ser amado e ser utilizado, né? Ser útil ou ser amado. Como é que você distingue isso, Ana? Como é que você vê isso? Eu achei bem interessante a tua reflexão. Acho que isso tem muita relação com a expectativa que a gente coloca nas relações também, né? Porque às vezes a gente tem uma expectativa desalinhada daquilo que o outro pode nos dar. Eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa em amor próprio, se eu vou lá porque eu quero estar lá, não importa se para o outro eu vou ser útil ou não. Eu acho que importa mais o que eu carrego dentro de mim para eu estar lá com aquelas pessoas, sem ficar com uma expectativa do que o outro vai me dar naquele momento. Acho que eu fico mais em paz quando eu vou porque eu quero, quando eu estou porque eu quero, quando eu decido porque para mim é importante e não tá sempre alinhada buscando uma validação ou eu sei que é difícil de fazer isso, mas eu fico mais em paz quando eu escolho e vou porque eu quero, porque para mim é importante, sabe? Acho que Sim. tento não me desrespeitar nesse aspecto, assim, Uhum. A de... Eva trouxe uma coisa legal, ela trouxe assim: se eu faço tudo para o outro, por que que o outro vai saber qual é o meu limite? Eu preciso me posicionar, né? Acho que todo mundo precisa, né, se posicionar, Uhum. né? É Eu acho que entender. é desagradável quando a gente atende no consultório, não sei se contigo tem muito essa demanda, assim, mas as pessoas fazem tendo uma expectativa grande do retorno, né? E o retorno, ele não vai vir, ele pode até vir, mas ele às vezes não vem da forma que a pessoa consegue ler como uma devolução de amor, de afeto, de entrega, porque nós somos seres muito diferentes. Então, às vezes eu faço um movimento, né, que pode ser a minha forma, até o livro ali, Cinco Linguagens do Amor, que fala muito, né? Às vezes eu vejo muito isso nos meus atendimentos no consultório. Às vezes o marido tem um comportamento de demonstrar o amor, só que a esposa não lê isso como um comportamento. Isso acontece muito nas nossas relações. A gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, mas às vezes essa forma de demonstrar o amor não é a forma que a pessoa lê o amor, Hum, né? Então é muito importante a gente entender sobre isso, como tu bem falou ali do quantas cores tem entre o branco e o preto, né? Com relação uhum. à nossa forma de interpretar, é a mesma coisa. A pessoa tem um comportamento, não necessariamente quer dizer que ela não gostou que você foi, que você não foi importante. Pode ser um monte de outras coisas, né? Então, essa questão Uhum. de ter a expectativa alinhada com a realidade, para mim, é super importante. Aham, sim. Aproveitem também, pessoal, vocês que têm alguma dúvida sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre o autocuidado, podem colocar aqui, comentar aqui as dúvidas de vocês, que a gente, de acordo com que a gente vai evoluindo aqui a live, a gente já está com 30 minutos de live, né? Passou Uhum. assim, voando, papo muito gostoso, muito fluido, e a gente vai evoluindo aqui, e vocês podem trazer as questões de você, tá? Pessoal dizendo aqui que já leu o livro Linguagem do Amor, é um livro para quem está se relacionando ou quer se relacionar bem, é um livro que é primordial, essencial, diríamos assim, né, Ana? É um É. livro que precisa ser lido, um livro que, assim, já salvou vários casamentos aqui, viu? No Aham, que consultório, acho que a Ana também, né? Acho que todo terapeuta tem aí essa questão de indicar, porque realmente ele é fabuloso e realmente ele elucida muitas questões aí dentre os relacionamentos humanos, né? E aí, o que mais? É, eu trago no meu livro, Ana, que inclusive terça-feira, né? Terça-feira tá aí o você tá lançamento. falando, né? Sim, estou divulgando terça-feira o lançamento do meu livro aqui presencialmente na cidade de Campinas e também em todas as plataformas. E aqui no meu livro, Ana, eu tenho um capítulo que eu falo sobre algo que eu acredito, que seria como se fosse o que que a gente precisa, como é que a gente constrói amor próprio, né? Como é que a gente, como é que a gente, por onde a gente, às vezes a pessoa fala assim, por onde que eu começo?
Por onde eu começo a construir o amor próprio? Eu acho que eu não tenho. Tem gente que fala, inclusive, eu acho que eu nunca tive. Inclusive, tem uma pessoa aqui que colocou, eu acho que eu nunca tive amor próprio. Ela escreveu aqui, né? E eu sempre, na minha concepção, na minha leitura, o amor próprio começa no autocuidado, né? Nessa percepção de que eu preciso me priorizar, eu preciso me cuidar, né? E daí vem as várias formas de autocuidado. Porque às vezes a pessoa fala assim, autocuidado é eu de manhã passar um creme, passar um batom, arrumar o cabelo, né? Bom, isso é uma das formas de se cuidar, mas não é a única, né, Ana? A gente tem aí várias questões de por onde a gente pode começar e a gente pode, no dia a dia, na prática, exercer aí o amor próprio e, para mim, começa aí no autocuidado. Aí você falou, né? Não abro mão da minha parte física, né? Então, para mim, aí é o autocuidado físico, né? Que aí engloba alimentação, exercícios físicos, né? Dormir bem. Dormir bem, o sono, né? É um tripé aí que é essencial para a saúde, né? Nossa parte biológica, né? Comer bem, dormir bem e atividade física. Então, autocuidado físico. Essa parte que você não negocia, eu preciso melhorar muito, vou aprender com você aí no seu dia a dia, porque eu vejo que você está todo dia ali na academia, firme e forte, e eu estou 3 vezes por semana e está difícil. Ah, Mas é inspiração, é bacana isso. Eu gosto de ter inspiração, né? E você tá ali sempre, isso é muito legal, né? Então, autocuidado físico, ok, Ana, né? Isso que você falou, né? uhum, E uma coisa que as pessoas não entendem que é autocuidado é o autocuidado mental, uhum, uhum. né? Que aí engloba o que que você assiste, O o que 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 você... você lê, Uhum. quais são as pessoas que você convive, mais convive, né? Então, toda essa leitura do que te permeia, né? As coisas que estão ao seu redor, que você se comunica todos os dias, né? Seja com pessoas, seja com coisas, seja com a mídia, né? E hoje isso é tão vivo, né? Dentre a gente, as redes sociais e tudo mais. Como é que você vê esse autocuidado mental, Ana? Quais são Hoje meu post foi exatamente sobre isso, assim, a importância de a gente cuidar dos ambientes que a gente tá, porque eu vejo, assim, para mim o ambiente ele é muito soberano, assim, de a gente poder selecionar. Claro que tem horas que a gente não consegue fazer essa seleção, né? Por exemplo, alguém que trabalha num lugar que não é tão legal assim, mas como que a gente pode tentar minimizar os ruídos desse local, né? Conversando menos, fazendo o nosso trabalho indo embora, é, botar um fone de ouvido para poder se concentrar mais, né? Interagir de uma forma bem profissional. Mas eu vejo assim o quanto que às vezes assim o ambiente ele leva as pessoas para lugares, né, que não são tão legais assim. Eu atendo muitas mulheres que têm às vezes dificuldade de, sei lá, sair. Eu não consumo bebida alcoólica, né? Não gosto. Mas eu vejo assim que tem o dilema, né? Mas se eu saio, daí eu tomo uma taça, tomo duas, tomo três, tomo quatro. Então assim, então quer dizer que eu não posso mais sair. Né? Tem gente que fala assim, não, você pode sair, você pode beber. A questão é o quanto que que você vai escolher, né? Porque você está desconfortável com isso, não é coerente essa reclamação, né? Então, assim, de repente vai ter que recusar alguns convites, vai ter que limitar, vou tomar uma taça e vou embora. Quais são as suas escolhas? Porque eu acho que a gente tem que tentar a questão da autorresponsabilidade, né? Se você quer muito, até a Cris Junqueira, outro dia eu vi um podcast dela que é ótimo, assim, você quer muito, você vai precisar fazer um esforço. Não tem um caminho de você querer uma mudança significativa e não fazer nenhum esforço. Isso não existe na vida de ninguém, né? Então eu penso muito assim, eu gostaria de. Então tá, eu gostaria, mas ainda não é um desejo muito grande. Mas se você quer, você vai precisar buscar. E eu acho que pensando no amor próprio aí, no autocuidado, para a gente se desenvolver como ser humano, a gente pode fazer uma lista, né? Cara, eu quero ser essa pessoa aqui que cuida de mim, que me priorizo, que tem uma boa capacidade de conversar com algumas pessoas, que seleciona o meu ambiente. O que eu preciso fazer então? Quais atitudes que eu vou fazer? Que ambientes que eu tenho ido, onde que eu não vou mais querer ir tanto, né? Que coisas que eu preciso aprender sobre mim para eu poder
ficar mais satisfeita e melhor, né? Porque pensando na questão física, né? Tem alguma coisa quando eu me olho que eu queria que fosse diferente? É possível ser diferente, né? Porque não adianta eu querer ter a perna comprida igual a da Gisele Bündchen, que eu não vou ter nunca, né? De ser coerente, Aham. porque tem coisas que a gente não consegue, né? E tem coisas que a Uhum. gente pode. Então, acho que é tentar olhar para isso e fazer como se fosse assim, um esquema mesmo. Que coisas que eu vou fazer essa semana para eu poder olhar para mim com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho e ir dando um passinho de cada vez para você. Eu sempre falo, não subestime o poder do pouco. O pouco pode levar a gente a um monte de lugares, né? Quando a gente vai fazendo esse pouquinho de forma constante, todo dia, um pouquinho, e aí a gente vai ficando melhor no pouquinho, vai ficando cada vez melhor e vai incluindo mais Sim, coisas na nossa rotina, né? Então, acho que é sim. um pouquinho cada dia. Se você olhar para você com esse cuidado, com esse carinho, com esse amor, vai fazer uma diferença enorme na vida. Uhum. A vida não tem atalhos, né, Ana? Basicamente que você falou isso É, agora, né? Não adianta você querer ter o corpo maravilhoso em uma semana, em um mês, não, tudo demora, né? tudo Ah, demora. vou construir riqueza financeira, não é em uma semana, em 2 semanas. Então, assim, a gente precisa entender que é um fruto de trabalho, né? É trabalho, e Tem um que esforço. não. Sim, é um esforço, não existe atalhos, né? Você que fica procurando atalho aí na sua vida, né, dificilmente vai ter resultados, né? Às vezes o atalho ele dá um resultado pequeno no começo e depois, às vezes, perde tudo o restante. Então, a vida não aceita atalhos. Então, E cuidar com essa coisa da nossa. Hoje a gente busca muito essa coisa da recompensa imediata, né? De a sim, a gente. dopamina barata, né? A E assim, dopamina barata. e como a gente vê, até as pessoas, eu sinto muito assim, as pessoas perdendo o prazer pelo simples da vida. Porque eu sinto prazer com coisas que são simples, né? Hoje eu fui ali embaixo na beira-mar ver o pôr do sol, porque eu gosto de estar em contato com a natureza. E é uma coisa simples, mas eu vejo que assim, mas eu vou lá na beira-mar, sei lá, o sol vai embora em 5 minutos, ele foi embora. Tá, mas para mim é muito legal ficar 5 minutos vendo o pôr do sol, né? Então, assim, as pessoas elas buscam essa recompensa imediata e prazeres muito com coisas muito grandiosas e a vida não é feita desses momentos o tempo inteiro, né? Então, como que você pode olhar para o dia a dia que você acordou, que você tem um lugar gostoso para dormir, né? Agradecer no final do dia, se olhar e até se reconhecer como alguém que foi importante para você mesma no dia de hoje, né? O poder da gratidão, né, Ana? Eu até pensando que às vezes as pessoas falam, gratidão, que ficou uma coisa, né, gratiluz, gratidão. Banalizada, é. Tem muitos estudos Aham. que falam que quando a gente faz assim essa retrospectiva no final do dia para poder agradecer as coisas boas que aconteceram, o nosso corpo vai resgatando tudo que foi bom e isso traz pra gente uma sensação de bem-estar, né? Aqui em casa, antes dos meus filhos dormirem, a gente agradece 3 coisas que aconteceram no dia. E às vezes eles agradecem umas coisas tão inusitadas que eu acho tão lindo, assim, que eles viram um amigo de não sei quem, uma coisa que nem tá no meu radar, assim, mas que para eles foi importante no dia. Então, acho que é muito legal, assim, de a gente poder parar o dia e se agradecer também pelos movimentos que a gente fez pra gente, né? Outro dia eu fiz um post, acho que foi quando eu estava agradecendo ali o número de seguidores, e aí eu falei agradecer por mim, pelo meu esforço, né? Que é um esforço de muitos anos, todos os dias, de estar ali no Instagram e fazer esse movimento. Então, assim, a gente tem que ter a capacidade de se olhar e reconhecer na gente até um pilar da autoestima, né? O auto-reforço, de a gente poder olhar para a gente e reconhecer que a gente é importante nessa caminhada. Sim. E aí, eu queria até trazer uma outra questão, a gente está encaminhando para os últimos 20 minutos da nossa live. Tem uma frase que eu gosto muito, tudo aquilo em que você acredita tem o poder de transformar quem você é ou aquilo que você pode se tornar. Então, tudo aquilo em que você acredita tem o poder de transformar quem você é ou pode se tornar. Então, assim, você aí que está assistindo a live, né, que viu o tema lá, amor próprio na prática, né? A primeira questão, né, Ana, ela se conscientizar é que isso, né, depende dela, né? Esse Uhum. amor, essa construção desse amor próprio, dessa autoestima, dessa autoconfiança que tudo isso gera para ela poder ter resultado, vem
da percepção dela entender que isso depende dela. Aí Uhum. perpassa para aquilo que você falou, da autorresponsabilidade, dela entender com ela, né? E aí é um processo de conscientização, né? Dela ter a consciência que o resultado que ela quer ter depende dela, né? Uhum. E aí tudo aquilo que ela acredita realmente, né? Tudo aquilo que ela fala sobre si, tudo aquilo que ela acredita na sua percepção sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, vai determinar os resultados dela. Uhum. Então, é importante você que está aí agora, que você acredite em você, primeiramente, entenda que a transformação que você quer está em suas mãos, né? Sua transformação de vida, ou às vezes a pessoa é mais, né, ainda mais ligada no mundo, que ela quer uma transformação do mundo, também depende de você, né? Quando a gente muda, o mundo muda, né? Pelo Uhum. menos o mundo ao nosso redor, Aham. né? Quando a gente tem alguma mudança, algum movimento, tudo ao nosso redor modifica. A gente tem a capacidade, através das nossas ações, de modificar ambientes, né? De modificar até, por intermédio dos nossos comportamentos, a vida de outras pessoas, né? Mas Uhum. não através, né, Ana, do convencimento, da questão de ali de encher o saco do outro, querer impor sua opinião. Não, você quer mudar alguma situação ou alguém? Comece por você mesmo, né? Uhum. Mostrando que aquilo que você faz, através do seu comportamento, das suas atitudes, que aquilo é bom. Porque se a pessoa entender que é bom aquilo que você faz, com certeza também, de alguma forma, ela pode vir a querer também ter essas mesmas atitudes, essas mesmas questões, né, Ana? É muito legal isso que você está falando. Eu lembrei de quando eu morei na Califórnia, quando eu estava me organizando para ir morar lá, eu tinha 20 anos e 21 anos. E eu fui morar na casa de uma mãe, né? Eu escolhi morar eu queria morar na casa de uma pessoa que não tivesse homem e eu queria que fosse na casa de uma mulher, enfim, tinha uma mulher lá. E aí as pessoas falavam assim: "Olha, Ana, que eu sou super afetiva, carinhosa". E aí as pessoas falavam assim: olha, você vai na casa de uma pessoa que é americana lá, eles não são carinhosos, eles são frios, eles são isso, eles são aquilo. Eu falei, tá, eu vou, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí a minha mãe, no começo ela era bem assim arredia, assim, sabe? E aí eu saía com os amigos, deixava um bilhetinho pra ela explicando onde é que eu ia, como é que eu botava que eu gostava dela, tá? Deixava um bilhetinho, voltava. Daqui a pouco, ela ia na escola, me pegava, ela me levava na escola. Ela queria que eu fosse na casa dela só jantar com ela, depois ela me levava de volta na escola. Ela fazia massagem no meu pé, me abraçava, me beijava e até hoje eu falo com ela, né? Legal, E é muito. legal. E eu pensando nessa questão que você está falando do que a gente imprime na vida das pessoas, sem eu perder a minha essência e sem invadir o espaço dela, eu fui eu mesma. E eu permiti que o meu jeito pudesse fazer parte da vida dela também, que até hoje ela fala sobre os Uhum. bilhetinhos que eu deixava, o carinho e o cuidado que eu tinha com ela, né? Sem ficar na casa dela e sem dar para ela. As pessoas às vezes ficavam lá e não diziam onde é que estava, onde é que não estava, ela ficava preocupada. Então, de você acreditar que o seu jeito de ser, ele tem um valor, né? E a gente não ser desalinhado, porque quando a gente pensa, sente, se comporta de forma alinhada, fica tão mais leve pra gente, né? De a gente poder ser a gente Uhum. mesmo. Acho que a gente é a gente mesmo quando a gente é alinhado, né? Eu penso, eu sinto, eu me comporto alinhado. E isso E acho que fica é até mais fácil da gente se relacionar, porque o outro ele muito consegue fazer uma leitura melhor sobre quem com você é, né? certeza, Fica né? mais fácil. Então, essa questão, né? Chegamos nos nossos últimos 15 minutos. Da gente ter. A primeira coisa, então, vocês aí que estão aí, né, no amor próprio, na prática, vocês entenderem que depende de vocês, né, Ana? Não tem Uhum. atalho, é trabalho, é construção, é dedicação, é disciplina, né? Entendendo que depende de vocês, né? A autorresponsabilidade de vocês baterem no peito e falar, eu vou ter essa transformação, é a partir de mim que isso vai ser transformado. Às vezes a pessoa, você deve ver muito isso, né, na clínica, como eu vejo e muitos outros colegas, é quando a mulher chega, né, para falar assim, não, eu preciso salvar meu casamento, eu preciso mudar meu marido, né? Ou às vezes é o contrário, o marido fala, não, eu preciso mudar minha mulher, ela precisa ser melhor, né?
Então, isso não funciona, né? Isso não funciona. Então, mudar o outro não funciona, até porque a gente nunca vai mudar o outro, né? A única pessoa que pode mudar o outro é o outro mesmo, né, Ana? Então, a autorresponsabilidade nessa questão de você entender, quer melhorar seu casamento? Comece por você, né? Comece melhorando as suas atitudes, comece melhorando aquilo que você já faz, né? Se o outro fizer a leitura e isso impactar e melhorar, sim. E às vezes não, porque não é o momento do outro, não é o outro e não vai ser. E às vezes, né, em algum ponto vocês vão realmente se distanciar, vão entender que não é para vocês, né? Mas nunca querendo mudar o outro, nunca querendo fazer com que o outro atenda às suas expectativas ou à sua projeção, né? Que isso basicamente que as pessoas fazem. Eu falo que hoje a maioria das pessoas não se relacionam com o outro, se relacionam com a projeção do outro, né? Que elas fazem a partir delas próprias. E aí fica complicado, porque né, parece que um fala uma linguagem, um fala uma outra linguagem, e aí as Exato. pessoas não se entendem, né? E até aquilo que eu falei um tempo atrás, que é a questão da expectativa, né? Você precisa ir com a sua expectativa alinhada. Uma vez atendi um casal que o cara falava: Olha, eu não quero ter filhos. E ela queria ter filhos, né? Então, assim, é uma incompatibilidade. Se uma pessoa quer ter filho, a outra não quer. Não dá pra você casar achando que vai mudar o outro, a ideia do outro, né? Tem que ter Ah, eu vou convencer ele, eu vou mudar depois ele, né? vencer, né? Porque não vai, né? Já tá dito ali. Uhum. Então pode ser que mude, pode ser que tenha um acidente, pode, mas assim, a expectativa alinhada com a realidade, ela é fundamental, né? Eu lembro que os dois conversaram, eles terminaram e não ficaram juntos. Mas assim, de a gente poder ter essas conversas maduras e difíceis, porque essa coisa de ir com expectativa que você internalizou, que você acha que vai ser adequado para aquela relação, às vezes você vai dar com os burros na água, né? Não vai ter Sim, discussão. Então, às sim. vezes, quando tá no casamento que quer que o outro mude, às vezes numa terapia de casal a gente consegue uma mudança, um ajuste lá no meio de um casamento, mas se você não antes de se casar e, né, começar um relacionamento com desajustes que são muito significativos, não ache que você tem o poder de mudar, porque você não tem, né? Uhum. Tentar olhar e ver, vale a pena, né? Você vai querer fazer essas negociações, vai querer ceder, flexibilizar, tá alinhado com seus valores ou não? Porque quanto mais tempo você prolongar, mais difícil vai ser de você lidar com outras coisas, né? Então, por isso que eu falo sempre da expectativa. Acho que ela precisa estar muito alinhada com a realidade. Legal. E você falou uma coisa que eu falo sempre, né? Eu falo que para o relacionamento ser bom, as conversas precisam ser difíceis, né? Então, Hum, conversas difíceis, relacionamentos bons, né? Conversas fáceis, geralmente relacionamentos difíceis. É uhum. preciso, né, Ana, tá sempre tocando nos assuntos que são delicados, é preciso ser falado, não pode ser jogado para debaixo do tapete, né? Porque um dia essas coisas aparecem e às vezes já é tarde, né? Uhum. E como é Ana, difícil essa coisa das conversas difíceis, né? Eu vejo hoje as pessoas, não vou generalizar, mas assim, as conversas tão rasas e superficiais, como é difícil as pessoas hoje mergulharem no que verdadeiramente importa, às vezes por medo de ser rejeitado, ou às vezes por medo de perder um parceiro, né? Porque às vezes a conversa difícil vai chegar num lugar que pode ser muito legal e deslanchar, como também pode ser o desfecho de uma história, né? Então, às vezes, a impressão que dá é que as pessoas não não mergulham, querem correr o risco, né? não querem correr o E risco. daí tem uma coisa legal, né, Ana, que eu falo sempre, é que as pessoas elas acham, não é que é legal, uma coisa que não é bacana, mas assim, é que acontece muito. Muitas pessoas elas não tomam uma decisão ou elas não escolhem achando que o meio termo elas vão ficar livres, né? Então elas ficam em cima do muro, elas entendem que estando em cima do muro elas não estão implícitas em nenhuma das duas partes. E é errado, né? Porque quando você não decide, você escolheu não decidir, Uhum, uhum, né? Quando a gente não se posiciona, a gente escolheu não se posicionar, uhum. né? E E aí tem aí, consequências do pacote inteiro, né? com certeza, você acaba... Na verdade, eu falo que quem fica no meio, ele apanha dos dois lados, né? Ele apanha Uhum, desse lado e apanha desse lado, porque ele nunca tá bem em nenhuma das partes. Porque quando você uhum, se posiciona, você só não fica bem com a outra parte, né? E uhum, quando você escolhe um lado, um dos dois lados, você vai se entender com o outro lado e no outro lado, um lado está bom. Mas quando você fica no meio, você não se entende nem com um lado, nem com o outro. Nunca tá bom de um lado, nem tá bom de outro lado, né? Eu sempre falo assim, quando você vai fazer uma escolha,
você vai precisar ficar com o pacote inteiro dela, com o que é bom e o que é ruim. Porque não vai existir uma escolha que você vai fazer na vida que tem só a parte boa. Ela vai Sim. ter parte boa e parte ruim para você Uhum. administrar, né? E a gente precisa, às vezes meu filho fala, mãe, qual que é a parte boa de fazer isso? Qual que é a parte boa de fazer isso? Porque precisa ficar com o pacote inteiro, né? Às vezes a pessoa Sim, quer ter uma conversa difícil, mas não quer passar pela sua dor, não quer passar sim. pelo momento. Não, não dá, Toda escolha tem uma perda, né, gente? Não tem jeito, vocês têm que encarar isso, não tem né? como. Não tem, uma escolha que vai ser perfeita, não tem, não Não tem. existe. Toda escolha vai haver uma perda, Por né? isso que eu acho que é importante assim a gente entender dos nossos valores, porque quando a gente está alinhado, a gente lida com com a perda, com aquilo que a gente vai perder de uma forma muito mais leve, né? É Legal. sobre isso. Ah, legal. Tinha alguém perguntando, mas a gente vai falar também no final aqui os arrobas, Uhum. tá, gente? Vai deixar aqui na live também. A hora que eu for salvar a live, vou deixar lá o arroba da Ana para vocês poderem seguir, tá bom? Fiquem Eu até tranquilos aí. pensando ali na prática que estavas falando, né? Esse livro aqui, o Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo, que é um livro que nem tem mais, eu tenho ele assim impresso no, no papel mesmo, normal. Aham. Ele fala assim, ó, que uma boa forma de amar a si mesmo tem inúmeras vantagens. Aumenta as emoções positivas, atinge níveis maiores de eficiência nas tarefas, a gente se relaciona melhor com a gente mesmo, a gente ama o nosso parceiro e gosta de estar com os amigos com mais tranquilidade, a gente se torna uma pessoa mais independente. Então, assim, tem muitos benefícios de a gente desenvolver o amor próprio, né? E, claro, Uhum. com o esforço, com a responsabilidade, com o movimento, com a ação, com a atitude, e ficando com o pacote inteiro, né? Porque nesse caminho vai ter perda, ajuste, um monte de coisa, mas a gente tem muitos Uhum. benefícios, então vale muito a pena. Sim. Legal. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o fim, e assim, nossa live era amor próprio na prática, né? Então, Uhum, eu vou trazer alguns pontos aqui, que até está no meu livro aqui, no capítulo final, ótimo. boas práticas, né? Então, Uhum. boas práticas para o amor próprio. Então, eu coloquei aqui, Ana, vê se você valida comigo aí. Primeira, praticar a autocompaixão. Muito. Tem um podcast, uma TED da Christian Neff, acho que é Christian Neff, né, do livro Autocompaixão, que é Sim? maravilhoso. Sim. Segundo, estabelecer limites saudáveis, Tem, né? tem que ficar. Aprender a dizer não, aprender a se posicionar, Uhum, né? Terceiro, cuidar da saúde física e emocional. Já uhum, falamos aqui também, né, Ana? Já falamos aqui da aham, importância disso. uhum, Quarto, também falamos aqui, praticar a gratidão, uhum, né? Podemos praticar a gratidão, entendemos que sempre vai haver a falta, mas que sim, temos muitas e muitas coisas para agradecer, e quanto isso pode mudar o nosso dia, nosso momento, a nossa vida, né? Quinta, identificar e desafiar os nossos pensamentos negativos, entendendo que nós não somos os nossos pensamentos, né? Temos pensamentos, mas não somos esses pensamentos. Então, é importante a gente saber gerenciar, né? A gente poder lidar com esses pensamentos. Sexto, cultivar hobbies e interesses pessoais. uhum, Gente, é muito importante a gente, desculpa que é linguagem adulta, descobrir que dá tesão, né? A gente precisa ter coisas que nos movam, que nos movimentam, que nos façam bem, né? Que a gente se interesse, que a gente ame, que a gente tenha prazer, né? A vida não é só trabalhar. Precisa trabalhar, precisa bastante, mas a gente precisa, nesse meio todo, encontrar coisas importantes para a gente fazer. Né? uhum, Ah, Sexto, sétimo, aprender a se perdoar, gente, né? A perdoar e principalmente se perdoar. É difícil a gente poder cultivar algo bom, um relacionamento bom consigo mesmo, se antes a gente não aprende a se perdoar e a partir daí também perdoar as pessoas, né? Então é um trabalho que não é simples, mas é possível, é factível e a gente precisa de alguma forma entender. Definir metas alcançáveis. Não dá para viver uma vida sem meta, né, Ana? A gente precisa uhum, ter meta, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa saber o que, que a gente vai correr atrás, a gente tem que ter um plano, tem que ter um planejamento. Então,
Precisa, sim, a gente precisa. Não precisa ser perfeito, não precisa ser o plano perfeito, não você precisa, mas você precisa começar de algum lugar, precisa, né? Precisamos trabalhar isso. E Nono, só reforçando essa coisa das metas, eu acho legal bora lá. de trazer assim que eu vejo às vezes as pessoas elas têm uma lista, um monte de metas, mas elas cumprem e vão para outra, cumprem e vão para outra. E E não curtem. eu acho muito importante a gente aprender a ter um ritual quando a gente conquista alguma coisa, porque o ritual ele faz assim, nesse dia que eu consegui isso, eu comi uma pizza. Aham, Nesse dia que eu comi não sei o quê, eu, sei lá, fui tomar um sorvete. Pode ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa aham, gostosa, né? sim. Mas a gente poder Comemorar, comemorar a nossa conquista, porque senão a vida fica uma corrida, celebrar. né? A gente fica o tempo inteiro correndo atrás da meta, quando acabou a meta, pronto, qual é a próxima meta? Não, e não, é a Não, caminhada, é o dia a dia, né? Esses movimentos todos que a gente faz, a gente valida quando a gente coloca numa caixinha especial aquela conquista, né? muito legal. Colocaram aqui, ó, celebrar as E, conquistas. O pessoal colocou aqui, muito importante, comemorar, celebrar, até para o nosso cérebro entender, ó, eu quero e mais disso, né? Isso é é, importante, foi bacana, isso foi legal. Senão ele fala assim, não, isso não foi nada, então para que que eu vou correr atrás e, disso, né? Eu vou e dá deixar pra lá. motivação, né? Que tem muita gente que fala que a motivação não importa, e a motivação ela importa muito para a gente Com fazer certeza, dia a com dia, certeza. né? A gente Hum, precisa ter um motivo claro do porquê que a gente vai fazer as coisas que a gente faz. Então, quando a gente hum, vai reforçando e celebrando, acho que sim. a gente tem muito mais motivação para seguir e caminhar, né? Com certeza. Bom, coloquei como nono cultivar relacionamentos saudáveis, a importância da gente se cercar de pessoas bacanas que pensam como a gente, que nos ajudam de alguma forma. Ter uma rede de apoio, né, Ana? É. Construir essa rede de apoio, quanto é importante, né, a gente ter essa rede de apoio. E por último, coloquei aqui praticar a aceitação e o amor incondicional por si mesmo. Então, reconhecendo a nossa individualidade, a nossa singularidade, a nossa humanidade, entendendo que a gente erra, que já errou, que ainda vai errar, e a gente precisa se aceitar, entendendo como seres humanos singulares, únicos, né? É importante. Muito, adorei esse top 10. Gostou do top 10, Ana? Tá, Muito, tá. muito. É um top 10 que todo mundo poderia imprimir e colocar né, na Sim. de Né, tela. e aproveitando, vou fazer o meu jabá aqui, Claro. aproveitando, então, tá lá na minha bio o link, tá, pessoal? Então, para quem ainda não comprou, tá na minha bio o link, tá? Então, eu tô vendendo aqui pelo meu canal. A partir de terça-feira a gente vai estar vendendo aí pela Amazon, pela Magalu, pela Americanas, por todas as plataformas. Mas quem já quer comprar, e autografado, tá? Lá no minha link, tá no meu bio, na minha bio. Só clicar lá na minha link, na minha bio, tem lá o link, você clica, faz o pagamento e a minha equipe vai enviar para você aí o livro. Tá super bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. E essas 10 práticas boas estão aqui, assim como tem 10 práticas ruins também para você não Não fazer. fazer nunca. Estão no último capítulo aqui do livro Uhum. aqui para vocês verem. Uhum. Muito bom, é muito importante a gente reforçar positivamente que todos esses movimentos eu acho muito, muito legal assim quando a gente olha e vê assim, cara, é só isso que eu preciso fazer, porque são coisas que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que precisa fazer isso, né? Mas o quanto você está disposto a fazer? Qual que é o investimento que você vai fazer de fato para você poder desenvolver esse amor próprio, cada dia um pouquinho, né? Então, eu queria que as pessoas saíssem da live, que a gente tenha, né, plantado uma semente aí dentro Tenho certeza, de tenho você, para que a gente certeza. acordar e, eu tenho que agradecer, eu sou a pessoa mais importante que tem, eu vou me priorizar, vou me respeitar, Sim, mereço tudo que eu estou vivendo, de você sim. olhar Na, para na live de manhã que eu faço, Ana, eu sempre coloco para as pessoas, eu falo assim, escrevam já aqui, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Vamos você. lá, vamos reforçar isso, né? Muito legal. Ó, Exatamente. muita gente já comprou o livro e já tá lendo, legal. Ó, a Psi Cláudia Cora, a Celinha, a Eva, legal. Carlinha, doida para que chegue. Ô, Carlinha, logo, logo deve estar por aí. Bacana, gente. Tô feliz que vocês estão lendo, que vocês estão gostando, viu? Bom, Ana, 1 hora de live, suas considerações. Me diz aí. Amei estar com você, Eu amei o papo. adorei, eu adorei. Passou super rápido, super
super fluido, super bacana, super me sintonizei com você. Gratidão por você estar aqui, tá? Suas Obrigada. considerações aí pra gente aqui, pra todo mundo que tá aqui. Sigam a Ana, @psi, fala aí. Vou colocar também no texto, tá? Mas pode Uhum. falar aqui, vamos colocar de novo, vou colocar lá no post pra gente aí. São assuntos correlatos, né? A gente aqui não é concorrente, não vejo assim. A gente está sempre. É muita gente que precisa, que se identifica Com com um, se certeza. identifica com o outro. A gente está sempre ajudando, compartilhando, é a nossa missão, né, Ana? Com certeza. Acho que essa é uma forma de demonstrar amor por a gente e amor pelo próximo, né? Quando a gente acredita que aquilo que eu tenho e o que tu tem, a gente vai somar para dar para o outro, né? Sinergia. Muito melhor sozinho, né? Então, um assunto complementa o outro, a nossa forma de olhar para a vida, né? Pelo que parece, com valores muito parecidos, com o objetivo de transformar e impactar positivamente a vida das Sim, pessoas, essa é a nossa missão aqui, né? E se for para com somar certeza. e acender a chama dessa galera, com o objetivo de plantar aí o amor próprio, que ele floresça e que as pessoas possam se sentir mais em paz, melhores, mais amadas, essa é a minha missão aqui na vida, né? De poder proporcionar para as pessoas esse olhar para si mesmo com muito mais amor, com muito mais autocompaixão. Eu queria te agradecer demais pelo convite, por tu teres me chamado ali no Instagram, eu não te conhecia, e depois eu fui dar uma olhada, né? E agora eu entendo bem por que tu tem tanta desenvoltura para fazer a live, trabalha na TV também, eu acho, né? Não tem um programa na TV, eu vi alguma coisa tua na TV, na Band, não sei. Mas achei a tua desenvoltura maravilhosa, teu cuidado, teu carinho. Obrigada pela... Imagina. Eu que agradeço, Ana. Foi muito gostoso, foi super fluido, né? A gente tem uma sinergia aí porque falamos desse assunto com vertentes diferentes, mas o que você falou, nós temos uma missão, né? Eu entendo assim também. A gente tem um propósito, uma missão. Como terapeutas, né? Já é uma responsabilidade que a gente tem na clínica, mas também a gente tem essa responsabilidade aqui no Instagram. Né? Você tem Uhum. muitos seguidores, eu também tenho muitos seguidores, e a gente tem essa responsabilidade de todos Sim. os dias e estar levando o nosso melhor, né? Uma Uhum. informação de qualidade, uma informação que é nosso olhar, né? Porque a gente não é dono da verdade, mas Uhum. é um olhar que ajuda pessoas, que conecta com pessoas, e quem não se conecta vai para outras pessoas, vai seguir outras pessoas, e assim funciona. O importante é a gente estar sempre em movimento, a gente estar sempre fazendo algo, né? E entendo que quando vocês fazem algo bom para vocês, vocês também estão fazendo algo bom para as outras pessoas, né, Ana? Com E, certeza. e super agradeço mesmo, Ana, do coração a tua participação, que você possa vir mais vezes, que a gente possa bater outros papos sobre outros temas, Com né? certeza. Gratidão. Pessoal aqui elogiando bastante a live, vocês são incríveis, excelente live, gratidão. Muito gratificante, foi passado informações bem fáceis de entender, né? O que eu faço. Tá, legal. Teve Muito uma bom. vez, Obrigado pela live, conteúdo exposto. Só coisa boa aqui, Ana. é, Gratidão. eu fiquei bem feliz, assim, para encerrar, eu queria dizer uma frase que eu ouvi uma vez. Bora lá. Vamos fechar então com ela, Ana. Vamos lá. Eu pensando em tudo que a gente falou, acho que faz sentido, né? Veio agora na minha cabeça. Uma vez na pandemia, escutei o Caio Carneiro falando numa live e ela faz muito sentido para mim. Acho que é o meu mantra de vida. Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. E eu acho isso fundamental para a gente poder crescer, aprender, se... Perfeito. Perfeito. Ok. Bora lá então. Beijo no coração, Ana. Beijo para todos os ouvintes, né? Obrigada, gente. E Foi um até prazer. mais. Ótima noite, ótimo final de noite para todo mundo. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau.